Tô vendo aqui no negócio do Natal, já tá chegando, né? Estamos... Olá, nós estamos chegando com mais um programa Semeando Boa Nova. Muito obrigado por você ter entrado aqui na nossa página no Facebook Live. Você que vai nos acompanhar pela web rádio também, seja muito bem-vindo. Nós estamos todos juntos nesta manhã aqui com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo, de onde nós falamos neste momento aqui nos estúdios. Você pode participar do nosso programa, você liga para cá, telefone DDD 11 997 666 555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Também você pode deixar o seu post na nossa página aí do Facebook. Você deixa lá o seu comentário, faz a sua pergunta, procura esclarecer para a gente aqui, deixarmos conhecer as suas dúvidas, para que a gente possa, na medida do possível, saná-las. Todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Grupo Espírita André Luiz, do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós estamos aqui ao vivo e logo mais às 18 horas este programa também vai ser retransmitido, vai ser reprisado na web rádio, webradio.osemeador.org. Muito bem, nós estamos aqui nesta manhã com a equipe Apostos, lá na mesa de som, fazendo tudo chegar para você aí adequadamente e nos comentários. O Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, toda a equipe aqui Apostos. Hoje estamos recebendo, isso é a Suzete nos telefones, e hoje nós estamos recebendo com muito carinho a nossa companheira Rosa Brandieri, a Rosa é tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar de Santo André, para falar para a gente de um tema muito interessante, inimigos desencarnados. Rosa, como vai? Tudo bem? É um prazer estar com você aqui com a gente. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã aqui com o programa Semeando Boa Nova. Prazer é nosso. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigada. A gente vai falar de um tema que é bastante interessante, que é essa questão dos inimigos, né? Inimigos desencarnados. A palavra inimigo é forte, né? A morte do corpo físico não altera muito os sentimentos que nós temos pelas pessoas. E nós sabemos que as antipatias, elas podem permanecer, mesmo quando nós nos encontramos no mundo espiritual. Nesse programa de hoje, a gente vai procurar aqui conversar um pouquinho sobre os inimigos desencarnados, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Rosa, a gente começa perguntando para você, o espiritismo, a doutrina espírita, tem alguma razão, algum argumento diferente das outras religiões, dos porquês ou do porquê que nós devemos nos esforçar para perdoar e compreender aqueles que nos prejudicam? Sem dúvida, Turíbio, sem dúvida alguma, a doutrina espírita nos auxilia em todos os aspectos para podermos nos manter sem inimigos ou procurarmos nos reconciliar sempre, tanto com os inimigos encarnados quanto os desencarnados. Em primeiro lugar, nós, dentro da doutrina, sabemos que a maldade não é um estado permanente de nenhum ser humano. A maldade é um estado temporário, é uma imperfeição momentânea e que um dia todos se tornarão bons. Portanto, dentro desse esclarecimento da doutrina, cabe-nos reconciliar, relevar e fazermos o possível para nos mantermos fraternos. Também a doutrina nos ensina que a morte só nos livra da presença física da pessoa. E os inimigos podem nos perseguir, não é? Depois da desencarnação. Se mantenho o meu ódio, eu mantenho a minha vinculação fluídica com ele. Portanto, eu estarei totalmente sensível a qualquer tipo de influenciação deste inimigo desencarnado. Conhecemos a reencarnação, que nos faz nos unir para que a gente consiga se fraternizar novamente, e temos o conhecimento, acima de tudo,
dentro da doutrina espírita, da necessidade do autoconhecimento. E quando nós nos conhecemos, nós descobrimos que somos tão imperfeitos quanto aquele a quem nós chamamos de inimigos. E passamos a ter empatia, nos colocarmos no lugar. E quando nos colocamos no lugar, nós percebemos o quanto nós também somos imperfeitos, o quanto necessitamos de perdão. Portanto, os nossos inimigos, que chamamos de inimigos, também necessitam de perdão, porque somos tão imperfeitos quanto eles. É uma fase difícil, né? Porque a pessoa se conhecer e chegar a se autoconhecer, né? E chegar à conclusão que ela também é imperfeita, é uma dificuldade muito grande, né? Precisa de um desprendimento, de um estágio de evolução um pouquinho maior do que esse que nós estamos agora, né? É o caminho que a doutrina espírita nos solicita, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Mário, bom dia, Mário, como vai? Tudo bem? Bom dia, Turíbio. Mário, quando a gente fala dos inimigos, é uma questão, uma reflexão que eu quero sugerir a você aqui. Quando a gente fala de inimigo, a gente está imaginando aquelas pessoas que não estão alinhadas com a nossa forma de ser, que nos contrariam, que não gostam da gente, etc. Mas será que nós também não somos assim com algumas pessoas? Será que nós não temos o papel de sermos inimigos também de outras pessoas? Turíbio, no início você fez uma referência de que a palavra inimigo é uma palavra muito forte, né? Nós estamos com uma questão técnica aqui, estamos ajustando aqui os microfones. Agora sim, vou repetir a pergunta então, Mário, só para você responder novamente, porque estávamos com uma questão técnica aqui de microfone, de som. Eu disse o seguinte, que será inimigo, a gente pode rotular, né, de inimigo aquelas pessoas que nos agridem, que não gostam da gente, etc. Tal. Será que nós também não somos assim com outras pessoas? Sem dúvida, Turíbio. Nós ainda estamos num estado de não termos a consciência dos sentimentos do próximo. Nós ainda não conseguimos compreender com plenitude aquilo que pode, de alguma maneira, constranger, pode agredir o nosso próximo, né? E todas as vezes que, mesmo involuntariamente, nós trazemos alguma contrariedade ou trazemos algum prejuízo ao nosso próximo, nós despertamos um sentimento contrário. Quer dizer, seja numa coisa mais leve, de uma antipatia, por exemplo, até uma situação de, às vezes, nós sermos não propriamente um inimigo, mas somos um adversário diante de algum projeto que a pessoa tenha, né? Somos uma oposição diante daquilo que a pessoa quer realizar, e chegamos no extremo, às vezes, de fazermos uma agressão, né? Seja moral, seja física, que traz um prejuízo muito grande para a existência daquela criatura. Então, qualquer que seja esse grau de força contrária que a gente ponha para alguém, suscita um sentimento de retorno para nós também. Uhum. Então, e muitas vezes, nós fazemos isso sem perceber. Você tem razão, né? Uma coisa é nós atacarmos alguém moralmente ou fisicamente, deliberadamente, porque queremos prejudicar, queremos agredir, e outra é quando nós fazemos isso sem a gente perceber isso. Mas o efeito está lá. De alguma maneira, aquilo traz para nós um sentido contrário, né? Que vai fazer, como aqui a nossa Rosa nos disse hoje, estabelecer um vínculo, né, energético com aquilo. Veja bem, acontece com a gente. Nós, muitas vezes, somos um comentário infeliz, uma ironia, alguma coisa que alguém faça para a gente põe aquilo no coração e a gente vai embora com aquilo. Aquilo parece que é um fio que liga a gente àquela pessoa. Quando a gente fala daquela pessoa, a gente fala, tia, aquele cara que me fez isso, me fez aquilo, né? Então, você tem toda a razão. Nós podemos estar fazendo isso perfeitamente sem a gente se dar conta desse mesmo sentimento. Que somos assim também, né? Muito bem. Você que está nos acompanhando aí, obrigado por estar com a gente. Abre uma sala de vídeo. Você escreve lá, compartilhar, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos para também assistirem aqui o Semeando Boa Nova, também participarem da gente desse tema tão importante de hoje, que é os inimigos desencarnados. Estamos aqui com a Rosa Brandieri, a Rosa tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar, falando desse tema tão importante. Rosa, a morte do corpo físico
faz com que a gente enxergue a vida diferente. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente tem uma percepção diferente do que é a vida. Os espíritos contam isso para a gente, explicam isso para a gente. Sim, sim. Na questão 228 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão nos trazer, e Kardec nos traz por escrito, que conforme o esforço que tenhamos feito aqui na Terra para nos reformarmos, nos autoconhecermos, para eliminarmos nossas más paixões e nos autoconhecermos, isso é muito importante, nós vamos ver, sim, quando estivermos lá, a vida de uma maneira melhor. Vamos ter uma visão muito mais ampla e vamos poder contatuar com criaturas mais elevadas e partirmos para o aprendizado. Mas caso ainda conservemos uma má paixão ou más paixões diversas, nós ficaremos mergulhados numa atmosfera que vai nos conservando ainda com bastante dificuldade de percebermos a vida espiritual que nos rodeia. Então, daí a gente ainda se prender extremamente à terra, às questões terrenas. Então, daí a dificuldade de, muitas vezes, os espíritos já desencarnados de estarem numa sintonia melhor. Mas, sem dúvida, se estivermos cultivando melhores paixões, nós estaremos vendo a vida de uma maneira diferente e melhor. Hélio Delanossi, como vai, Hélio? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semana do Boa Nova, obrigado por estar com a gente. Bom dia a todos e a todas, né? Hélio, quando a gente fala em inimigo desencarnado, a gente faz uma reflexão a respeito dos inimigos encarnados também. Você tem pessoas com as quais você não se relaciona muito bem, que as pessoas não gostam de você, você não as gosta também. Mas os encarnados, aqueles inimigos que a gente enxerga estão aí, é mais fácil de você desviar deles, não conversar com eles. E os desencarnados, como é que a gente faz com esses inimigos? Você não sabe onde eles estão, você não tem noção de como eles vão. Eles enxergam mais a gente? Como é que a gente convive com eles? Eu estava aqui prestando atenção na resposta da Rosa, né? E pensando aqui nos meus botões, né? Puxa vida, né? Como nós ficamos à mercê, é quase que uma injustiça, né? Você ficar à mercê, porque ele te vê e você não vê, né? Você está assim à mercê desses espíritos que são desencarnados, porque primeiro que eles têm acesso à nossa tela mental, né? Ele sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas fraquezas. Quer dizer que eles sabem o que nós estamos pensando, é isso? Dependendo da evolução que ele tem, que ele conseguir, ele consegue, porque ele não vai pegar a minha mão e fazer eu pegar um copo. Eu já falei isso em outros. Ele não ia pegar a minha sogra, por exemplo, fazer ela entrar num bar e tomar e pedir ela, me dá um rabo de galo aí que eu vou tomar, me dá uma caipirinha. Minha sogra não bebia. Ele não ia fazer. Não ia conseguir fazer ela fazer um negócio desse. Mas ele podia prestar atenção nas fraquezas que ela tinha e intuí-la naquilo em que ela era frágil, para que ela induzi-la ao erro naquilo onde ela fosse frágil. Então, esse acesso que eles têm à nossa tela mental, na verdade, nós somos atingidos pelas nossas fraquezas, né? E não pela fortaleza deles. Se nós não fôssemos fracos, fôssemos perfeitos, né? Infelizmente não somos, né? Fôssemos perfeitos, não seríamos atingidos de maneira nenhuma por um espírito desencarnado. Não teria como ele nos atingir, porque nós somos inatingíveis. Mas nós somos frágeis porque somos imperfeitos. Nas nossas imperfeições, ele que nos atinge. Então nós temos que prestar atenção, que a nossa defesa está no quê? Nos conhecermos. Saber naquilo que nós somos frágeis. A partir dali, nos cuidarmos dali. Porque é ali que nós seremos atingidos, né? Muito bem. Quando você fala assim, nós somos atingidos mais pelas nossas fraquezas do que pela fortaleza deles. Exatamente. Isso nos leva a pensar um pouquinho o quanto nós devemos nos preocupar em melhorar, né? E nos conhecer, principalmente nos conhecer. Porque a natureza não dá saltos, né? Ela não vai dar saltos. Nós não vamos, numa encarnação vamos conseguir
melhorar completamente. Talvez vai ser um pouco difícil. Porém, saber que nós somos frágeis, isso é importante. E evitar essas situações, porque aí nós estaremos imunes, vamos dizer assim, a essas influências espirituais. Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando Boa Nova. Quero lembrar você que esse espaço do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes, em ambientes empresariais e ambientes domésticos, com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. Então, a Cleaning Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. Também somos apoiados nesse momento pela Superbanca. A Superbanca é o local onde todos os sábados depois do programa a gente toma um cafezinho lá, sempre pago por alguém aqui da equipe. Hoje eu não vou falar quem vai pagar, porque depois a pessoa se manifesta, né? Fica na Avenida do Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 49940443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca e também a Cleaning Solutions, contata a gente aqui. Aliás, todos aqueles que nos contatam, sejam por telefone, pela postagem no Facebook, etc., concorre como um brinde ao livro espírita. E esse livro espírita é gentilmente oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Os ganhadores de sábado, o Carlos Eduardo de Oliveira e a Terezinha Stefanato, já foram comunicados de que ganharam e vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita do Semeador, tão logo as condições dos trabalhos presenciais estejam restabelecidas. O Eros, nosso companheiro da equipe, anotando todos os nomes aí daqueles que ganham, para depois poder contemplá-los com os livros. Pergunta do dia para você responder para a gente aí na nossa página no Facebook. Você acha que você tem inimigos? Responde para a gente aí. Conta para a gente como é que você se relaciona com eles. Nós estamos aguardando o seu contato. Flávio Tolini, bom dia, Flávio. Um prazer estar com você aqui novamente. Bom dia, um prazer sempre meu. Monitorando aí, a Clarissa hoje está em outra atividade e você está com a gente aqui monitorando os acontecimentos da rede social. Como é que nós estamos nas redes sociais, Flávio? Olha, graças a Deus, sempre uma audiência muito boa. Os nossos ouvintes desde as primeiras horas, aguardando a entrada do nosso programa. Agradecendo a participação da Suzy Santos, a Olivia Santos, a Ivana Galindo, a Nelly Bauer, Eduardo Patrício, Bel Inserpe, a Márcia de Oliveira, Santa Paroles, a Alte de Paula, a Esmeralda Alcalde, o Salomão Almeida e a Elza Pascoalato. Muito obrigado a você que nos ajuda a fazer o Semeando Boa Nova. Pergunta do dia, você acha que tem inimigos? Turíbio, com absoluta certeza, né? Muitas vezes... Absoluta certeza! Muitas vezes nós somos a causa, né, dessa antipatia por parte tanto dos espíritos desencarnados como também dos encarnados. E com certeza, né, nós temos também, como o Marinho muito bem explicou, por alguma atividade, por alguma condição, muitas vezes até profissional, nós despertamos nas pessoas ou provocamos nas pessoas essa condição de contenda, de briga, de antipatia e acabamos, colecionamos algumas inimizades. Muito bem. Rosa, tem uma frase de Jesus que ela é célebre, né? Que a gente, Jesus, tudo que ele falou se notabilizou, se celebrizou, né? Mas essa é uma delas que tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje aqui, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, com o nosso tema central. Jesus falava assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres no caminho. O que é que Jesus queria dizer com essa frase, hein, Rosa? Olha, muita que caminho é esse, né? Que caminho é esse, né? Muita coisa, né? O caminho da evolução, né? Porque é para que nós estamos aqui na Terra, né? Uhum. Nós estamos aqui para atingirmos um grau maior dentro da escala espírita, né? Sairmos da terceira ordem, caminharmos para, no mínimo, um pouquinho melhor da terceira para a segunda, um dia chegarmos à primeira. Então, essa palavra, essa frase de Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho, o caminho é esse, é o caminho da nossa evolução, da nossa libertação. Então, é para que nos libertemos dos vínculos de animosidade e transformemos em fraternidade, que esse é o caminho das leis morais,
para cumprir a lei da caridade, como nos fala Allan Kardec na questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, a lei da caridade só é cumprida através dessa reconciliação aí que nós precisamos. E também para que eu me adiante. À medida em que eu vou me reconciliar, eu vou fazer um adiantamento interior. Nós pensamos que estamos fazendo um bem para o outro. E, na realidade, o bem é para nós, né? Uhum. Quando a gente perdoa, quando a gente se reconcilia, nós estamos nos transformando, né? Tirando toda a animosidade de dentro de nós e não projetando mais no outro, porque na realidade a maioria das inimizades são alimentadas por nós, né, pelo nosso orgulho. Os nossos defeitos alimentam essas relações, vamos dizer assim, mais ácidas, sim, mais difíceis, é isso? Sim, porque nós nos vinculamos através dos nossos próprios defeitos, que Joana de Ângeles vai nos chamar de nossas sombras. Uhum. Né? É um jogo de sombras. Eu tenho meus lados sombrios, projeto no outro. O outro tem o lado sombrio dele que projeta em mim. Então fica um jogo de projeção. Rosa, tudo bem, eu acho que a tua explicação está muito coerente, bastante elucidativa, né? Mas e quando o inimigo não quer a reconciliação? Aí a pessoa busca a reconciliação, tenta conversar e a pessoa não quer reconciliação. Como sair dessa, hein? Aí é problema da pessoa que não quis a reconciliação. Eu me libertei. Se minha intenção foi sincera e se eu contatuei com o meu lado sombrio, procurando colocar na consciência e lançar luz nessas minhas questões sombrias e peço perdão, mas a pessoa não quer, então ela é quem vai ter que lidar com o lado sombrio dela. Eu rompo a minha ligação com ela. Hélio Delanossi. Então, né, a vida é feita de oportunidades. Nós temos que prestar muita atenção nas oportunidades. Quem aproveita as oportunidades é que tem mais sucesso, tanto no ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual também, inclusive, e principalmente do espiritual. Então, essa pergunta que você fez agora, essa orientação que Jesus deixou, se nós prestássemos bem atenção nela e utilizássemos essa oportunidade de nos reconciliar enquanto estamos a caminho com os nossos adversários, como foi dito aqui por todo o pessoal da mesa, nós vamos fazendo inimigos, às vezes de propósito e às vezes sem perceber. Nós causando inveja, causando ciúme. É só você ver umas crianças brincando, 3, 4 crianças brincando, você percebe como que é fácil de elas brigarem, né? Ali, só que elas se reconciliam imediatamente, né? Dali elas se brigam e se reconciliam se ninguém interferir, elas se reconciliam imediatamente e vão embora de bem. Dificilmente uma criança vai embora de mal com a outra, acaba a brincadeira e vão embora de mal. Nós, então, depois que eu entendi, achei que essa parte, pelo menos, eu tenho procurado, na medida possível, não perder essas oportunidades, sabe? Eu não vou embora de mal com ninguém. A hora que ir embora, você tem que ficar de bem, né? Escuta, fulano, olha, tivemos entendimento aí e tal, mas olha, eu estava achando que estava certo, se a gente estava certo também, vamos deixar isso para resolver isso num outro dia, né? Vamos dar aqui um abraço, dar a mão aqui, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que fazer isso. É fundamental aproveitar essa oportunidade. Viu? Da tua fala eu quero depender duas coisas. Essa questão das crianças, eu quero voltar já a falar disso, mas eu queria ouvir o Mário, porque eu quero fazer uma outra colocação já para o Flávio aqui. Mário, pode falar, por favor. Não, eu queria fazer uma colocação que nós estamos tratando de um assunto como se o problema fosse o inimigo. Não é? E acho que nós precisamos mudar um pouco essa maneira de pensar, porque eles existem, não há dúvida, a gente está falando que é natural que a gente tenha.
Mas vamos fazer aí uma pequena lembrança aí, que quando Jesus iniciou o seu ministério de amor aqui, ele falou que ele não vinha trazer a paz. Ele falou que ele vinha trazer a espada, que nós íamos ver irmão se levantar contra irmão, pai contra filho, filho contra nora, está lá no Evangelho isso, né? O que mostra que as diferenças de ideias fazem parte de um processo de evolução. E se nós formos ali no livro A Gênese, nós vamos encontrar ali alguma descrição de como é que seria o final dos tempos, né? E lá, os Espíritos dizem que o final dos tempos será muito mais marcado pelo conflito de ideias do que propriamente por outras manifestações físicas, né? Então, ora, se nós, desde a época do Cristo e até agora, no final dos tempos, estamos vivendo com diferenças de ideias, né? Cabe mais a nós aprendermos a viver com isso, cabe mais a nós aprendermos a estabelecer a paz, estabelecer a harmonia, porque é o meio que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós só vamos construir um mundo melhor, efetivamente, não no momento que nós não tivermos mais inimigos, mas no momento em que nós fizermos as pazes com aqueles que estão aí de alguma maneira. E nós vamos entender, sob essa perspectiva, nós vamos entender com mais propriedade o que o Cristo quis dizer com amai os vossos inimigos, né? Quer dizer, amar o nosso inimigo, vamos assim dizer, para nós a gente acha que a gente tem que sair aos beijos, tem que sair de braços dados com eles, né? E não é isso. É a gente entender que este é o momento que nós estamos vivendo. Depois eu queria falar mais sobre isso, Toribio, mas eu não quero polarizar agora aqui a palavra. Ok. Ô Flávio, a pergunta que eu ia fazer para você, quando Jesus, a frase de Jesus é bastante sugestiva, porque ele diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto você e ele estiverem a caminho. Esse verbo caminhar exige um complemento, né? A caminho da onde? Quem vai. Mas o que significa estar a caminho? Quando Jesus soltou assim, estar a caminho, mas que caminho é esse que Jesus estava colocando, hein? Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco, né? Fazendo essa metáfora, nós estamos seguindo um processo de evolução e deveremos chegar todos à famosa e desejada perfeição, assim como nos assemelhamos ao Pai. Mas eu faço uma colocação, Turíbio, que quando nós temos que se reconciliar, Jesus também nos dá uma orientação que nós devemos fazer mais do que isso. Uma das passagens de Jesus que mais me marca é quando esse irmão lhe pedir a túnica, entrega-lhe também a capa. Quando lhe pedir para andar 1000 passos, anda com ele 2000. Porque cabe a nós, como o Marinho muito bem colocou, surpreender, muitas vezes, num ponto extremamente positivo, a expectativa do outro. Porque muitas vezes nós aceitamos a provocação e devolvemos na mesma medida ou até mais intensificada. E se nós, naquele instante, procurarmos abrandar as consequências, diminuir a intensidade, buscar realmente a compreensão dessa ofensa, que muitas vezes nós fomos os causadores. E o que nós provocamos no outro foi uma reação, não é uma ação dele para conosco. Então eu achei muito pertinente, Marinho, essa colocação e coloco sempre na educação das minhas filhas e tudo mais, que nem sempre o outro também tem consciência dos seus atos. Então cabe a nós, que somos envolvidos no processo da religiosidade, estudiosos do Evangelho, principalmente uma missão mais complexa nessa caminhada. Então, nós temos que também, nesse instante, avaliar muito bem todas essas circunstâncias e esse surpreender, né, o nosso oponente, dizendo que se eu errei, me perdoa. Nós também podemos criar uma nova estrutura, uma nova situação para o futuro. Essa frase, ela nos remete a pensar na lei do amor, que o Mário muito bem lembrou agora há pouco, que há alguns instantes atrás, que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque caminhar significa ir para algum lugar. E esse caminho pode significar a nossa evolução. Estamos todos em evolução. Jesus só faltou usar essa expressão. Vocês estão todos evoluindo. Então vai lá e se reconcilia. Vocês vão ter que se ajustar em algum momento.
né? Jesus se referia indiretamente ao processo reencarnatório, ao processo de evolução do espírito. Isso é muito significativo, isso é o caminho da evolução, é muito interessante. Aliás, ele usou essa expressão, né? Quando ele disse que ele era o caminho. Eu sou o caminho, o caminho, a verdade, né? Ninguém vai a Deus se não for por mim. Aliás, Isso é o caminho da evolução. Ele estava conversando com os apóstolos e perguntavam, mas o senhor vai para onde? Eu falei, eu não vou estar com vocês, mas você vai para onde? Para onde eu vou, eu não posso contar para vocês onde eu vou. Então mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Né? Mas ele tem um aspecto também do caminho de você estar junto, você está convivendo com ele. E de repente você não convive mais com a pessoa. Ou porque você muda de empresa, ou por algum motivo qualquer, ou porque um desencarna, os dois desencarna. Quem que disse que você vai estar encarnado amanhã? Eu brigo com você hoje e amanhã você desencarna, né? Ou eu desencarno amanhã. Né? Muito bem. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo pelas páginas do Facebook, que responda a nossa pergunta de hoje, né? Você acha que tem inimigos? Rosa, você acha que tem inimigos, Rosa? Sem dúvida. Tanto dessa reencarnação como de outras. Como é que é ter inimigos de outras reencarnações? Dá para ter inimigos de vidas passadas? Sem já não acabou? dúvida. Não acabou a vida? Já não resolveu tudo lá? Seria bom, né? Conta pra gente, Rosa. Seria bom que fosse assim, mas não é. O que é trazer inimigos juntos, hein? Como é que é isso? A questão são questões mal resolvidas, né? Questões que nós fomos deixando. Nós mesmos somos responsáveis, né? Fomos deixando para lá, fomos não nos reconciliando, pelo orgulho não pedindo perdão. Como disse o Flávio, nós vamos adiando as situações. Então, nós reencarnamos, alguns não reencarnam. E não reencarnando, então, se tornam nossos inimigos. E às vezes reencarnam em nossa família, como nossos amigos, né? Que a gente tem uma certa... Parentes, que a gente tem uma certa repulsa muitas vezes, né? São inimigos de outras vidas. Rosa, a gente sabe que você, na sua atividade profissional, você tem um trabalho muito interessante ligado ao comportamento das pessoas, etc., né? Você acha que uma grande parte ou uma parte dos problemas que as pessoas manifestam nas suas vidas, problemas físicos, problemas sociais, mentais, estão relacionados com inimizades desencarnadas, com inimigos desencarnados? Muitos mesmo. Claro que nós procuramos sempre focar na pessoa encarnada, porque a transformação tem que ser nossa. Né? O outro vai se transformar, no caso o inimigo desencarnado, né? Ele vai se transformar se ele quiser, mas por tabela ele acaba sendo envolvido também no processo psicoterapêutico. Olha, isso que você está falando é muito interessante. Eu queria chamar a atenção de você que está na nossa audiência e está nos assistindo. A Rosa falou uma coisa agora que é muito interessante. Ela está associando os problemas que a gente tem na vida atual, problemas de ordem das nossas saúdes física, mental, social ou espiritual, com situações de inimigos desencarnados. Quer dizer, eles podem provocar em nós alguns distúrbios de comportamento, de saúde, etc. E como é que a gente sai disso? Como é que resolve essas questões? Se eles estão lá do outro lado e nós estamos aqui. Então, sempre o foco é no encarnado. Sempre. Porque é o encarnado que precisa se transformar. Ninguém erra sozinho, né, Turíbio? Se nós erramos, erramos com alguém. Esse alguém tem o processo de evolução dele. Ele vai ter o tempo dele, na hora dele, mas o foco é nesse que está reencarnado agora, que necessita se transformar. E essa transformação é um processo. Não é rápido. É um processo que a pessoa não pode desistir. Ok, Semana Boa Nova hoje falando sobre inimigos desencarnados. Liga pra gente aqui, 997-666-555. Se você está no Brasil, DDD 11. Se está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Deixa eu dar um esclarecimento para você. Quando eu falo aqui prefixo internacional 55, porque nós temos muitos ouvintes fora do Brasil.
Nós registramos aqui a audiência, já nos programas anteriores, do Canadá, dos Estados Unidos, Portugal, quem se lembra de outros países? Itália, muitos países. É que a gente não fala aqui porque não dá tempo de falar de todo mundo. Mas nós temos muita audiência fora do Brasil também. Então, se você está fora do Brasil, nos assistindo nas comunidades brasileiras fora do Brasil, prefixo internacional 55, DDD 11 997 666 555 ou nas páginas do Facebook. Você nos acessa lá, programa Semeando a Boa Nova, ABC, Semeando a Boa Nova ABC, e vai ver o nosso programa, assistir o nosso programa em tempo real. Lembrando que esse programa vai ao ar às 18 horas, reprisado na web rádio, webradio.osemeador.org. Aliás, uma programação 24 horas por dia, seletivíssima. Sim, Marcos. Não, e também lembrar que o nosso programa, ele também fica no YouTube, no nosso canal do YouTube. Do YouTube? Né? Comenta com a gente então, conta para o nosso ouvinte aí, Marione, como é que ele acessa lá? Durante o sábado, a nossa equipe maravilhosa, né, que estão todos presentes aqui da retaguarda, né, aqueles que estão em casa, né, o Anderson, a Carol, né, elas pegam essa gravação nossa aqui e colocam no nosso canal do YouTube, né, e a gente vai pedir para o pessoal aqui do Facebook colocar o link para a gente acessar o YouTube também. Muito bem. Ali nós estamos com todos os programas gravados. Ela assiste o áudio e o vídeo também. Né? Muito bom. Então tá aí uma sugestão para você, muito bem lembrado pelo Mário, para assistir também no YouTube. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre inimigos encarnados e a Rosa Brandieri é a nossa convidada de hoje. Rosa, nós podemos ter antipatias espirituais, né? De outras vidas, como a gente já está falando aqui, etc. Né? Como que eles reconhecem se nós estamos no outro corpo, se nós estamos em outra vida? Como é que eles sabem disso? O Hélio falou agora há pouco que eles acompanham até a nossa forma de pensar. Mas como é que eles descobrem a gente? Ficam procurando, deixa eu ver onde o Turíbio está lá. E vai, ataca. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira como nos coloca a doutrina espírita. A mente é o espírito. Então, nós carregamos a nossa mente na atual reencarnação normalmente. Então, através da mente, nós emitimos nossos pensamentos, nossas emoções e nossos comportamentos. Claro que nós temos o nosso corpo espiritual, perispírito, e através do corpo espiritual nós emanamos fluidos. E esses fluidos fazem com que nossos inimigos nos reconheçam. E como é que eles podem atuar na nossa vida? Como é que eles atuam na nossa vida? É sutil. De que jeito? É sutil. Vão conectando com esses fluidos, porque é questão de sintonia, né? Por isso que tem aquela parte, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Então, eles vão percebendo a nossa vibração fluídica, se unem e vão causando pequenos transtornos. Uma irritabilidade maior, uma insônia, uma hipersonia. O que é hipersonia? Quando a pessoa dorme demais, tem vontade de dormir. Sentou para assistir televisão, apaga. Apaga. Bom, isso daí não é também... tentando, não chega nesse ponto, né? Isso também pode ser idade, né? Pode ser cansaço também, né? Pode ser cansaço também, a hora que o sistema nervoso relata. Mas uma hipersonia, a pessoa está sempre com sono, que é uma maneira de fugir da realidade, né? Mas o principal é a irritação, é assoberbamento da raiva. Então, a pessoa começa a ter transtornos do comportamento. E para que a gente identifique, é preciso que a gente se conheça. O quanto desta raiva, o quanto dessa irritação é minha e o quanto não é minha. Quanto é do desencarnado. Do desencarnado. Eu estou com alguma coisa além do meu normal. Rosa, lá no livro dos médiuns, o Kardec faz uma alusão aos tipos de mediunidade, etc., né? A intensidade com que a mediunidade se desenvolve, os médiuns que são perturbados, que não são. Aliás, um esclarecimento muito legal para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre mediunidade. Leia lá o livro dos médiuns. A gente fala muito aqui do Evangelho, do livro dos Espíritos, mas leia também
o livro dos médiuns, sem nenhum menosprezo aos outros, pelo amor de Deus, né? Apenas uma lembrança para conhecer um pouquinho mais. Mas o médium não é uma pessoa que está em sintonia com o plano espiritual. Então o médium ele está suscetível também ter os inimigos agindo sobre ele. Sem dúvida. E como é que ele faz se ele está ajudando os outros e o inimigo está perturbando ele? Pois é, então, o médium, ele precisa de uma vigilância maior ainda, né? Porque a sintonia dele é mais fácil. Só que tem um porém, o médium também tem uma vantagem, ele percebe mais fácil. O médium ostensivo, né? Sim. O que é o médium ostensivo? É aquele que as pessoas popularmente chamam de ser médium. E aqueles que não são médios, que popularmente se diz, são os médiums estáticos, né? Os médios não ostensivos, porque todos somos médios, como diz Kardec em O Livro dos Médios. Então, o médium ostensivo, ele sente e percebe mais rápido, né? Essa é a vantagem. O não ostensivo, ele precisa ter autoconhecimento. Precisa melhorar o comportamento, então. Melhorar o comportamento sempre. Muito bem. Quero lembrar você que esse espaço aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa que trabalha com infraestrutura e também na construção civil. Se você for procurar a Torcisão lá na internet, para você conhecer um pouquinho mais, não coloca o tio, por favor, porque não dá para colocar lá, e é Indy de Indústria. Então você vai procurar www.torcisão.indy.br. E se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui no Semeando Boa Nova. Muito bem, inimigos desencarnados é o nosso tema de hoje. A gente vai fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova. Já temos condições de fazer a paradinha aí, nosso pessoal da técnica aí, sim. Nós vamos fazer uma paradinha, mas eu vou deixar uma pergunta para a Rosa responder no nosso retorno. Rosa, a questão chave. As pessoas já perceberam que cometeram algumas atrocidades nas suas vidas, angariaram inimizades e esses inimigos não estão mais aqui, já partiram. Como é que a gente faz para pedir perdão para aquelas pessoas que não estão mais aqui? Eles nos escutam? Eles nos ouvem? O que a gente faz? Você vai responder já, daqui a pouco, quando a gente retornar. Você que está nos acompanhando aí, 2 dicas para você. Chama os seus amigos para participarem. Abre uma sala de vídeos aí no seu Facebook. Você está na nossa página, vai aparecer a compartilhar. Você coloca compartilhar, abrir sala de vídeo, você entra lá e todos os seus amigos vão saber que você está assistindo e vão também poder assistir o Semeando a Boa Nova junto com a gente aqui. E a segunda dica, conta pra gente se você acha que tem inimigos. Vai lá na nossa página no Facebook e diz lá o que você pensa. Flávio, tem alguém, só para passar antes de ir para o intervalo, tem alguém nos assistindo aí? Claro, eu queria agradecer sempre a audiência da Sandra Mazo, da Terezinha Stefanato, a Márcia Garcia, a Vilma Visibelli, o Beto Rocha, a Sandra Ambronso, a Érica Reps, a Regina aqui de São Bento do Sapucaí, e o Mauro Sérgio depois faz uma pergunta que no próximo bloco a gente vai trazer para os nossos audientes, e a Cida de Santo André, Elizabeth D'Ameto, Solange Rueda, Antônio Vilares e a Neide Pini. Muito obrigado por você que está nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Olá, nós estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje falando sobre inimigos desencarnados. Fica aí o convite para você que está nos acompanhando, entrar em contato com a gente. Você liga para cá, 997-666-555. DDD 11 se você está no Brasil, e se está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se você está nos assistindo diretamente pelas páginas do Facebook, você manda o seu post, coloca aí o que você acha, o que você pensa sobre o tema de hoje, faz a sua pergunta para a gente. Inimigos desencarnados é o nosso tema de hoje. E responde a pergunta do dia: você acha que você tem inimigos? Deixa a gente saber aqui da sua opinião. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita. Aliás, são 2 livros sorteados em cada programa. Daqui a pouquinho a gente vai dizer os ganhadores de hoje. E esses livros são gentilmente oferecidos pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aguardando o seu contato. Liga para a gente aqui, contata a gente. A Rosa Brandieri é a nossa convidada de hoje, a querida convidada de Judá, que está com a gente aqui falando desse tema tão importante, que são os inimigos desencarnados. A Rosa Antônia Terefeira, do Centro Espírita Jesus no Lar, de Santo André. Jesus no Lar fica aqui em que bairro de Santo André, Rosa? Vila Pires. Vila Pires, Rua em Santo Clélia, André. 942, Vila Pires. 942, em Santo André. Muito bem. Rosa, a pergunta que tinha ficado para você aí é a respeito da questão daquela... É uma questão delicadíssima, né? A pessoa está consciente de que ela errou, quer pedir perdão para não gerar inimizade, mas a pessoa já não está mais aqui, já partiu lá para o plano espiritual. E aí? Eu posso pedir perdão mesmo assim? Eles têm condições de nos ouvir? Como é que é isso? Por isso que a gente tem que lembrar, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, né? Dê preferência enquanto está aqui. Mas quando não está, ou se tratam de inimigos de outras reencarnações, que nós nem temos conhecimento muitas vezes, sem dúvida que pedir perdão através da oração. Lembrando que a oração, a prece-terapia, é o orvalho divino no fogo das más paixões. Então, peça perdão pela oração. Visualize luz, sempre em benefício daqueles que, infelizmente, se há uma perseguição, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, sim, há como pedir perdão através da oração, através da modificação de comportamento, porque eles vão percebendo que você está se modificando, né? E lembrando que da mesma forma que a gente odeia, a gente ama, na mesma proporção. Porque o ódio é o amor que enlouqueceu.
Então, através da nossa oração, através da nossa mudança de atitude, sem dúvida alguma, vai haver essa comunicação. Se eles não receberem diretamente a nossa oração, eles vão sentir, né? Sentir aqueles eflúvios que partem de nós em benefício deles. Então, este é o caminho, oração. Olha, aliás, eu queria destacar aqui da tua fala, muito providencial, né? A Rosa usou uma expressão aqui maravilhosa, ela disse que a oração é o orvalho divino no fogo das más paixões. Olha que coisa linda, hein? Bacana isso, né, Rosa? Quer repetir para o nosso ouvinte? Como é que é mesmo? A oração é o orvalho divino no fogo das más paixões. Que coisa linda. Muito bem. Flávio Tolini, você disse que tinha aí uma pergunta de ouvinte. Quer fazer? Olha, Rosa, parece que nós estamos sintonizados, e estamos, né? A resposta e as colocações que você fez veio de encontro ao que o Marcos e também a outro ouvinte estavam perguntando, se a oração é o caminho pelo qual nós podemos nos reconciliar. Essa era a com pergunta? Era exatamente isso. A pergunta está respondida com uma frase maravilhosa, por sinal, né? Muito bem, estamos falando sobre inimigos encarnados, né, Rosa? Quando você fala de oração, a gente lembra que a oração nos liga a Deus, nos liga a Jesus, aos amigos do plano espiritual. Como é que a gente pode criar uma proteção para nós, se nós nem sabemos se nós temos inimigos? Porque eles são desencarnados, eu não sei, eles não ficam aparecendo aqui falando, eu sou seu inimigo, nada. Como é que eu posso me proteger de alguém que eu nem sei quem é, não sei onde estão, não os vejo? Como é que eu posso me proteger? Olha, Turíbio, essa questão de se proteger, ela é importante. Sim. Não tenha dúvida. Interessante a gente estar se protegendo dos inimigos que a gente possa ter, possa não ter, ou até antipatias com a doutrina, como foi colocado muito bem pelo Marinho aí, que a gente, através de um trabalho, de Valdo nos conta, né? Que ele tem muitos inimigos pelo trabalho que ele desenvolve. Inclusive, ele narra numa das palestras a perseguição de alguns rabinos, né, que não querem que ele trabalhe em nome de Jesus. Então, essa questão de proteção, claro que a oração é a prece-terapia, mudança do nosso pensamento, das nossas emoções e, consequentemente, das nossas atitudes. Né? Então, essa é a proteção. Mas, acima de tudo, acima de qualquer tipo de proteção, trata-se da nossa evolução. Trata-se de cuidar do nosso interior. Isso é que é importante. Mudar a forma de ser. Né? Mudar a nossa maneira de enxergar a vida, de dar outro sentido. E trabalhar essa questão das más paixões, que é aquela parte do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 12, se não me engano, perfeição moral. Ali traz todo o nosso, como se fosse um manual, para que a gente possa se proteger, mas acima de tudo, para a gente evoluir. E aí a proteção é automática. Hélio, quando a gente fala de inimigos desencarnados, a gente observa se cada um de nós tivesse um inimigo só desencarnado, nós seríamos 7 bilhões de espíritos de inimigos fazendo obsessão, né, nos atrapalhando, que não necessariamente, o Mário lembrava aqui, não necessariamente está ligado à obsessão, mas nos atrapalha, etc. Tal. O que nós dizemos, o que nós podemos dizer para aqueles espíritos que estão lá no plano espiritual, tentando tramar coisas contra as pessoas que estão aqui encarnadas, pensando em prejudicar a vida de alguém, né? As suas inimizades, que estão lá, o que a gente fala para esses espíritos que estão lá trabalhando com as inimizades ainda? Eles estão lá e os outros estão aqui. Não seria necessário, pelo menos em tese, não seria necessário dizermos nada a eles, porque eles teriam que ter já essa percepção, essa visão holística, né? Essa visão geral de passado, de presente, né? E de previsão de futuro, e sabendo de que
quando eles acham que estão agindo mal, eles vão colher o mal lá na frente. Quer dizer, eles vão retornar, vão ter uma nova encarnação, vão retornar para cá. Retornando para cá, invertendo os papéis, eles seriam também sugestionados negativamente. Não seria necessário dizermos isso. Porém, nós temos que levar em consideração, que nem todos percebem os erros que estão errados. As pessoas às vezes acham que estão certas. Eles acham que têm direito, estão no direito de fazer aquilo. Que não estão fazendo por mal, por maldade, estão achando que estão fazendo por direito. Não, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer. Então o alerta que fica é para que prestem atenção. Não se esqueçam de que eles vão inverter esses papéis. Os papéis serão invertidos. E na hora que inverter os papéis, essa suposta vantagem que ele poderia ter hoje por estar oculto, já perdeu. Vai se inverter. E ele vai dar, então, se ele acha que tem o direito de fazer isso, o outro vai se achar também o direito de fazer a mesma coisa, né? Então, que a melhor maneira, que a atitude mais inteligente seria cessar essa influência negativa, cessar e começar a agir no sentido do ganha-ganha, não do ganha-perde, né? Bom, vamos ganhar os dois juntos, vamos parar com isso, certo? Vamos começar a trabalhar em favor dos outros, porque se eu trabalho em favor dos outros, eu trabalho em meu favor. Se eu paro de ter inimigo, eu não vou ter inimigo. Assim, é muito simples isso aí, né? Uhum. Flávio Marinho. Eu gostaria também de dar um pitaco nessa pergunta que você fez. Que nós temos, todas as vezes que nós estamos tratando de relações, né, com as pessoas encarnadas, as pessoas desencarnadas, né, nós temos relações em vários níveis, né? Um nível é o nível racional, né, que é mais ou menos o caminho que o Hélio seguiu agora, né? É o caminho em que a gente procura raciocinar, né? É o caminho que Kardec propõe, né, de passar tudo pelo crivo da razão, né? Mas também tem um caminho que é o caminho da emoção, o caminho do sentimento, né? Porque se nós pensarmos bem, não vou dizer eles inimigos, né? Eu vou dizer nós como um todo, porque a gente também pode exercer esse papel sem estar sabendo em algum momento, né? Quando nós estamos presos a sentimentos, a emoções que não nos fazem bem, é o sentimento do ódio, é o sentimento do ciúme, é o sentimento da inveja. Quando nós estamos com esses sentimentos aflorados na nossa alma, sejamos encarnados ou desencarnados, nós estamos prisioneiros disso. Nós estamos presos a isso. Então, acho que a mensagem que a gente pode passar para aqueles que nos ouvem e para nós mesmos, para os nossos dois ouvidos aqui, não é? É que nós precisamos nos libertar. Nós estamos buscando a libertação de alma, né, através da emoção, através do sentimento, somando-se a todos os argumentos racionais que foram colocados aqui pelo Hélio, né? Então, à medida que nós percebemos que nós nos libertamos, que nós nos liberamos, que nós nos tornamos mais leves, que nós nos predispomos a uma reconciliação com mais leveza, não é? Isso aí nos torna a vida melhor. Isso aí nos faz sentir renovados efetivamente. Talvez essa seja a mensagem que eu gostaria de completar aí, sabe? Aliás, com perdão, Flávio, se nós pensarmos bem, a recomendação que os espíritos superiores trazem para nós, os nossos protetores, é quando nós estamos sujeitos a um processo obsessivo, porque como você bem falou, ter inimigo só não significa que estamos com obsessão, porque o inimigo pode estar quietinho lá, não está perturbando a gente. Ele está lá, mas é inimigo, mas não está perturbando a gente. Está só esperando a gente chegar lá, né? Ou descobrindo onde a gente está, né? Então, de repente, ele acha a gente, ou de repente ele sai à luta, e aí vira uma obsessão, né? O que os espíritos falam para nós, né? Que o que vai mais tocar a transformação dele, né? O que foi dito pela Rosa aqui, é a nossa transformação. Rosa, na hora que nós nos transformarmos, a gente toca o coração dele de alguma maneira, tá certo? A relação fica mais de amor, exatamente, né? Você queria fazer um comentário, né, Rosa?
Não, não era isso? ótimo. Ah, ótimo. Então, Flávio, Pode você ia falar. fazer um comentário? Claro, na verdade, quando o Marinho mencionava sobre os sentimentos, né, a interação dos nossos ouvintes, e um amigo ouvinte nosso, Ricardo Leal Neto, diz assim: a inveja gera inimizades, e muitas vezes não declaradas. E o que fazer quando somos objetos desta inveja? Tá, a pergunta está aí. O que fazer quando somos objetos da inveja? Rosa, responde por Ricardo Leal Neto. Ricardo, obrigado pela sua pergunta aí. Tá aí, ó. Olha, quando somos objetos de inveja, primeiro precisamos perceber se somos mesmo, né? Porque muitas pessoas se acham objetos de inveja e precisa se rever o que está acontecendo, por que essa inveja está acontecendo. Mas vamos supor que seja mesmo objeto da inveja. A única maneira de quebrar isso é a gente orar por essa pessoa, não é assim? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Orar, perceber se a gente não está provocando, que às vezes a gente está provocando, né? Perceber, será que eu estou provocando isso nas pessoas? Por que eu estou provocando? Para que sempre um movimento dentro da doutrina espírita, o tratado da doutrina espírita é sempre um movimento do vai para dentro, né? Não é vai para fora, é vai para dentro. Tentar entender o que é que eu estou fazendo para ser elemento de discórdia, né? Então, ore, perceba o que é que eu fiz para ser esse instrumento. Se eu não fiz nada, ok, continue na sua caminhada. Se fez, retome e tente dialogar se possível. Se não for possível, novamente nós caímos na prece-terapia. Ore, porque a oração é o meio, eu diria assim, que é o meio mais eficaz de nós nos contatuarmos com Deus e neutralizarmos energias que possam chegar até nós. Muito bem. Semana Boa Nova falando hoje sobre inimigos desencarnados. Próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano falando sobre intolerância religiosa, um tema muito atual e bastante providencial. Tá aí, sábado que vem, então, intolerância religiosa. Esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma rede de materiais de construção e também utensílios para o seu lar. Telefone 4451 7950. Vou repetir para você anotar aí. 4451 7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Hoje está conosco aqui a Rosa Brandieri. Flávio, você tem algum ouvinte aí que está na linha? Você quer se manejar na linha? Quer mencionar as pessoas que estão nos assistindo? Só agradecer sempre a participação da Ivone Meloni, a Ana Vils, a Verônica D'Angelo, a Eunice Marqueto, a Patrícia Conejeiro, a Dirce Storel, a Elizabeth D'Ameto e a Elinha Matos. E a interação dos nossos ouvintes nos faz perceber que eles estão acompanhando o programa. Então eles vão comentando junto conosco, então dizendo aqui que o Evangelho nos ensina que uma das maiores caridades para com os inimigos é a oração, é a contribuição da Elinha Matos. A Verônica D'Angelo diz que com a mesma intensidade que colocamos amor em algo, muitas vezes os nossos inimigos fazem esse amor ao contrário para conosco. E também agradecendo tantas mensagens de agradecimento do programa, que faz muito bem para as pessoas assistirem essas nossas transmissões, e aí desejando a toda a equipe sempre um parabéns especial pelas nossas atividades. Quem é que agradeceu aí que faz bem ouvir as transmissões, assistir as transmissões? Olha, a Dirce Storel, a Patrícia Conejeiro, a Eunice Marqueto, a Verônica D'Angelo, toda vez as pessoas aqui. Uma dica para você aí, Dirce, Eunice e tal, né? A Patrícia, que você citou agora aí, que falaram isso. Sintonizem a nossa web rádio, webradio.osemeador.org. 24 horas por dia de uma programação refinadíssima, inclusive com as retransmissões do Semana Boa Nova em vários momentos durante a semana inteira. De madrugada, de tarde, você fica assistindo lá, fica ouvindo, que de vez em quando entra lá um Semana Boa Nova para você
assistir, né? Para você ouvir Aliás, aí a Toríbio, transmissão. nós vamos agora, juntamente com a ajuda de alguns amigos, publicar em alguns desses periódicos espíritas a nossa programação. Que beleza. Com os dias da semana, com os horários, né? Ótimo. Nós temos uma ajuda muito grande do nosso amigo Luiz Armando, lá do Centro Espírita Casa do Caminho, lá da Vila Mariana, que ele tem várias mensagens que são colocadas também. A nossa querida Elda Petrin, todos os dias tem uma mensagem mediúnica que é relatada, né? Então, nós vamos procurar, através agora das redes sociais, publicar a programação, os horários, porque o resto é só música de elevação, né? O resto é música para músicas gente refinadíssimas. voar, né? A gente relaxar, né? Agora, Marinho, para o nosso ouvinte saber, esse é um trabalho que tem uma equipe que trabalha por trás, etc. Quem é que fica colocando a programação no ar lá para a gente? Olha, nós temos aqui a nossa colaboradora aqui da casa, a Carol Stanhov, supervisionada pela tia dela que está aqui presente, a Juliene, né? A Juliene, que a gente chama carinhosamente de Juliene Gates. Que ajuda a gente exatamente a fazer isso, né? Fora isso, tem a parte técnica propriamente dita. O nosso querido Anderson, né, que está sempre no apoio remoto tecnológico das coisas, né? E a equipe como um todo, porque a gente discute, a gente troca ideias sobre a programação, né? E assim que a gente vai. Temos, como foi dito aqui, o Luiz Armando, que voluntariamente coloca vários áudios que ele tem de gravação sobre vários aspectos. Né? A Elda também, né? A Elda Mensagens também. da Elda Petrin. Todos os dias nós temos uma mensagem da Elda, repetida algumas vezes durante o dia, mensagens mediúnicas que ela tem, especificamente para esse momento de transição que a gente está, não é? Muito bom. Então, nós vamos começar a divulgar. Até agora a gente não divulgou porque a gente quer ter certeza que funciona. Que funciona. www.webradio.osemeador.org. Muito bem. Eu tinha comentado aqui que eu iria em algum momento citar isso, e agora eu acho que chegou o momento, Rosa, para a gente falar um pouquinho das crianças. Crianças têm inimigos desencarnados? Criança novinha, tem inimigos desencarnados que atrapalham a vida das crianças? Tem. Tem? Tem. Mas chegou agora aqui, como é que tem inimigo desencarnado? Pois é, a gente não pode esquecer. Chegou agora é bom, né? Pois é, a gente não pode esquecer que criança é um espírito adulto, né? Que está reencarnado num corpo infantil, porque, por todos os motivos que nós conhecemos, o espírito precisa reencarnar no corpo infantil até para suscitar o amor. Mas são espíritos que já viveram, estão voltando. Então tem inimigo desencarnado, sim. Claro que a proteção do amigo espiritual ou anjo da guarda desse espírito que está ali, no momento é bem intenso, bem maior, para que ela consiga levar a infância bem. Mas existem sim, nós temos aí crianças que passam por tratamento de desobsessão e que são detectados espíritos problemáticos ali querendo impedir o desenvolvimento. Mas é claro, é um espírito devedor, né? Agora, como é que trata isso? Porque a criança não fala, está aprendendo a falar, aprendendo a se expressar, né? E tem um inimigo desencarnado atuando lá, né? O que os pais devem fazer? Faz o quê? Leva onde para evangelização infantil. Evangelização infantil. Isso é muito importante, evangelização infantil, para já ir instruindo aquele espírito que no momento está num corpo infantil. O tratamento espiritual que as casas oferecem para a criança, evangelho no lar para que as crianças participem, água fluidificada, todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece. Deve ser transmitido à criança, menos a reunião mediúnica, pelo amor de Deus. Aí não tem sentido, né? A criança não está com seus órgãos de cognição preparados, etc. De forma alguma. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora uma pergunta aqui para vocês da mesa aqui também, que eu acho que tem alguma coisa que incomoda quando a gente fala de inimigos desencarnados, que o Espiritismo precisa esclarecer para os ouvintes, né? E para os espectadores que nos assistem aí. A gente fala constantemente aqui que a gente tem mentor, que a gente tem um espírito que nos acompanha, que é chamado de bom anjo, anjo da guarda, mentor,
guia, sei lá o nome que dá. Tem um mentor. A gente tem um mentor. Aí a gente diz assim, mas somos atacados por inimigos. Então o mentor faz o quê? Fica olhando a gente sofrer? Não, o mentor não poderia chegar e falar, opa, deixa, não ataca ele não, que isso aqui é meu. O mentor não poderia fazer isso? Proteger a gente? Não poderia fazer isso? Por que não faz? Mário? Eu acho que eles fazem, né? Eu acho que fazem, sim. Fazem, e se não fizessem, acho que as coisas seria bem mais complicada, né? Se eles não fizessem. Seria bem mais complicado. É que a gente só presta atenção nos detalhes, assim, né? Mas e o dia a dia? E o que dá certo na vida da gente? Né? E a quantidade de coisa que dá certo é muito maior do que dá errado. Né? E eu acredito que fazem com eficiência. Se não fosse a ação desses espíritos, né? Interferindo positivamente assim nas relações humanas, seria catastrófico. Você me falou agora há pouco, não sei se em off aqui ou no ar, você falou assim, se cada um de nós tiver pelo menos um inimigo, e temos pelo menos nós temos no mínimo um, né? Já seriam 7 milhões e 200 inimigos. Já seria uma confusão, generalizada, né? O Mário lembrou também as previsões que o final dos tempos seriam mais por conflito de ideias, né? Lembrou desse processo. Então tudo isso eles interferem. Se eles não interferissem, se não existissem esses espíritos benfazejos, esses espíritos que harmonizam e que separam, igual os adultos ficam separando as crianças assim num pátio de escola, sabe assim? Sabe aquela aparta uma briga aqui, aparta outra lá, né? Empurra aqui, dirige lá, eles ficam fazendo essas coisas. Se não fosse isso, nós estaríamos muito complicados. Mário, quer fazer um comentário? Quero sim. Eu acho que, mais uma vez, né? Talvez eu vá começar a responder, gastar um tempinho maior, começar lá de trás, né? Vamos fazer uma pequena retrospectiva rápida aqui das coisas que aconteceram de lá para cá, de lá desde do nascimento do cristianismo, né? Olha que quantas coisas aconteceram, né? A crucificação do Cristo, tá certo? Depois de alguns séculos, as guerras religiosas. Naquela época, nós tínhamos as grandes guerras dos bárbaros, dos povos bárbaros. As cruzadas. Que tomavam. Depois vieram as cruzadas, depois veio a Inquisição, depois veio a escravidão. Né? E nós, como espíritos imortais, passamos por tudo isso. Certamente, nós não fomos anjinho. Em todas essas passagens, esses conflitos que há tantos séculos marcam a humanidade, né? Então, é natural que nessa caminhada espiritual nós tenhamos tomado posições, ou também não tomamos nenhuma posição. É natural que a gente tenha traído gente, é natural que a gente tenha combatido gente. Isso aconteceu com o próprio Cristo, né? Quando o poder da época resolveu dizimá-lo, resolveu aniquilá-lo, né? Então, onde que eu quero chegar? Que o importante não é que a gente queira ficar bem com todo mundo, né? Essa mania que nós, às vezes, como povo brasileiro temos, de a gente não querer tomar posições porque a gente não quer ficar mal na foto, né? A gente tenta agradar todo mundo e a gente acaba não agradando ninguém. O importante é nós estarmos em paz com a nossa consciência. O importante é nós estarmos em paz com a gente mesmo, sabe? Fazendo aquilo que deve ser feito. Nós temos aí na obra de Kardec um capítulo maravilhoso sobre o dever, que foi citado aqui pela Rosa. Se nós pegarmos apenas aquilo e tentarmos de alguma maneira nos aproximar daquilo que está lá, nós vamos construir um bem-estar com a nossa consciência muito grande. Porque os interesses, eles são diversos. Nós vamos estar sempre expostos aos interesses contrários de alguma maneira, né? E o tempo é que vai procurar resolver. Então, à medida que nós estivermos em paz com a nossa consciência, essa vai ser a maior proteção que a gente possa ter. Agora, o que os amigos espirituais fazem diante daquele que nos atacam, né? Eles criam as condições
para que nós possamos construir em nós a cura a partir de nós. A gente acha que, quando a gente fala, eu estou com uma obsessão, eu estou obsediado, eu preciso ir num centro espírita para tirarem essa obsessão. O centro espírita que prometer para tirar a obsessão, duvide porque o centro espírita não tira a obsessão. Ele ajuda a transformar os obsediado e obsediados e obsessores. Ele ajuda que essas almas em luta se transformem para o bem, não é? E enquanto essas almas não se transformarem, para irem devagarzinho apagando as razões das diferenças, para ir devagarzinho apagando quais são as causas dos desentendimentos, chegar num ponto que a gente se respeite, que a gente ame o inimigo como está no Evangelho, no sentido que o Evangelho coloca, a obsessão vai continuar. Por quê? Porque nós precisamos ter essa transformação de alguma maneira. Às vezes, equivocadamente, a gente acha que o espírito protetor vai chegar, leva lá no centro que eu prendo o obsessor e resolve o problema. Gente, isso não existe. O que existe é o estímulo, não é, Rosa? Para transformar, para mudar, o exemplo da gente que vai sensibilizar o coração daquele que nos ataca. A gente vai entendendo o sofrimento que aquele nos ataca. Quantas vezes na reunião mediúnica, o espírito que a gente chama que é obsessor, que ele resolve se abre e a gente vê o sofrimento que aquela criatura tem ali. A gente vê com que profundidade aquela criatura ainda está sofrendo alguma coisa que ele marcou profundamente. A gente se condói de dó naquele momento. E é esse sentimento que vai, de alguma maneira, fazendo com que as almas se aproximem e se ajustem, né? Por isso que este mundo que nós estamos chamando de provas e expiações tem um longo caminho ainda, né? Para a gente conseguir harmonizar tudo isso que tem aí. E lembrar, né, Mário, que o protetor, o mentor, o nosso mentor, ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Sempre vai respeitar, claro, né? Claro, e respeita nas obras do André Luiz Freitas, que onde estão os casos são relatados assim, em fatos, né, quase que romanceados, podemos assim dizer. A gente percebe claramente que eles não permitem que chegue até nós nada que nós não precisemos observar, né? Eles filtram isso tudo, mas aquilo que nós precisamos sentir, eles permitem que chegue, e chega com toda a sua, não com toda a sua intensidade, mas chega com uma intensidade moderada no ponto certo em que nós podemos suportar e para que possamos tomar as nossas decisões, né? Depois eu queria fazer uma pergunta para a Rosa, então, colocar um fato para ela comentar, porque por exemplo, aconteceu comigo isso, né? Eu tinha por 2 vezes, com 2 pessoas diferentes, mas essa, inclusive, me marcou. Você falou que o Natal está chegando aí, e eu me lembro, uma véspera de Natal, eu saía de um trabalho que eu estava realizando, e descendo no elevador com uma colega de trabalho, eu desejei para ela um Feliz Natal, um Bom Ano Novo, tal, né? E indo para casa assim, ela falou assim, não me deseja não, porque eu não gosto de você. Ela falou assim, mas como? Eu não gosto de você, eu não gosto. Mas aí eu fiquei meio assim. Eu convivia com essa pessoa há pelo menos uns 12 anos, mais ou menos, que eu convivia com ela, mais de 10 anos. Eu falei, mas como? Desde quando você não gosta de mim? Desde quando foi que ela não gostava de mim? Eu falei, tá, mas por quê? Fui falando. E aí eu descobri, conversando com ela, né, que eu fiz um elogio uma vez para o chefe dela, né? E ela tomou aquilo como uma ofensa. E nunca me disse. E conviveu comigo depois daquilo. Eu não sei se chegava a ser um ódio, né? Ou só não gostar. Uma antipatia, ódio, né? Uma antipatia muito grande. Eu falei, mas espera um pouquinho, mas nós convivemos depois disso. Eu fiz isso. Você nunca me disse nada para mim. Você trabalhou comigo. Eu chamei ela para trabalhar comigo numa outra empresa que eu fui, né? E você nunca... Por que você não quer? Porque me interessava você, você me era útil. Hoje você não é mais útil para mim. Então ela nunca me disse. Foi honesta, pelo menos, né? Como é que faz isso? É um fato real, aconteceu comigo isso. Entendi. É um direito dela, né? E ela tinha razão, hein? Porque o que eu falei
ela tomou pelo lado errado e com razão. Eu nunca percebi que eu ia ter feito uma coisa daquela. É um direito dela. Você pegou em algum ponto nela que mal resolvido. Então ela guardou isso. E aí cabe a você, cabe a nós trabalharmos em nós esse impacto, né? Olha, eu não gosto de você. Trabalhe interiormente esse impacto, não deixando que essa vibração te acolha e te deprima. Isso acontece muito. As pessoas têm raivas gratuitas de nós ou por algum motivo que nós imprudentemente causamos, né? Isso é comum. E eu diria que serve como prova, até mesmo essa questão do amigo espiritual, o anjo da guarda, nos livrar de certas influências, eles podem afastar os maus espíritos de nós, até essas más influências, podem. Mas na questão 466 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão responder que eles até podem, mas eles deixam muitas influências para nos servirem de instrumentos de evolução, né? Então, esse tipo de comentário que o Hélio falou, outras influências invisíveis, são oportunidades da nossa elevação. Então, são provas que nós temos que passar. Provas para provar a nossa resignação, a nossa fé em Deus, a nossa conduta moral. Se não fossem essas más influências e esse tipo de situação que você narrou, talvez a gente desandasse a fazer coisas erradas, né? Piores do que já fazemos. Então agora, são provas, né? Aí tem uma coisa importante, né? Porque ambos estão encarnados, né? Sim. Imagina um desses dois desencarnados, né? Eu até agradeci a ela. Nada, não. Só para completar, eu agradeci a ela. Falei, obrigado por você estar falando para mim isso. Você falou isso para mais alguém? Ela falou, nunca vai para mais ninguém. Eu falei, muito obrigado. Você está falando para mim que eu vou observar daqui para frente. Eu vou vigiar para não fazer isso com mais que ninguém, né? Aí orai, né? Flávio. Eu queria só trazer uma contribuição e uma pergunta do nosso ouvinte, do Júnior aqui de Santo André, que ele pergunta se um inimigo de vidas passadas poderia influenciar a pessoa de forma negativa a ponto dela fazer ou praticar o suicídio? Sim, pode. Infelizmente pode, mas é claro que a tendência do encarnado já muitas vezes existe, ou a conduta dele atual pode, a tendência que eu quero dizer de outras vidas, que ele pode trazer essa tendência ao suicídio, ou a conduta atual não estar adequada, estar numa sintonia espiritual negativa, porque na realidade esses inimigos desencarnados ou obsessores, como muitos chamam, eles não criam nada em nós, né? Eles aproveitam aquilo que em nós existe. Ô Rosa, Marinho, você queria fazer um comentário? Não, eu queria, mas eu não quero perder a oportunidade na importância dessa pergunta, a importância da resposta, pode. De dizer que mesmo numa circunstância assim, de ter uma influência que nos estimule a essa atitude infeliz, que ainda isso, a responsabilidade é nossa. Sim. Não Perfeito, é do não é espírito, perfeito. né? Não é porque dele. como foi lembrado pelo Hélio aqui, nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é uma prerrogativa divina para cada alma. Quer dizer que se a gente, por um acaso, não exercer a liberdade que a gente tem de proteger a nossa vida, a decisão última, a responsabilidade é nossa, apesar da influência que a gente tem. Perfeito. Rosa, como é que a gente faz para saber se a gente está passando por um processo obsessivo causado por um inimigo desencarnado? Tem como saber isso? É sutil. Pois bem sutil. A gente volta à questão, né, lá do Livro dos Médiuns. O médium ostensivo, ele sente mais, às vezes ele vê, né? Às vezes é um pouco mais fácil, a não ser na fascinação. Quando a pessoa fica fascinada por si mesma. Está dominada a situação. Fora isso, ele consegue perceber mais. Mas como perceber? Nós voltamos ao autoconhecimento. A gente
precisa perceber quando eu estou fora da minha sintonia. Eu estou num grau de irritação maior, como nós já dissemos. Eu estou num grau de depressão, de tristeza maior. A minha tristeza pode estar virando uma depressão. Eu estou num grau de ansiedade acima do meu normal, porque uma ansiedade até certo ponto é comum. Eu estou num grau de ciúmes um pouco maior. Não estou desempenhando minhas tarefas adequadamente. Estou desanimada. É se observar. O Sinal sonho, de alerta, né? Sinal de alerta. Sinais de alerta, como nos diz Mei Mei, né? Numa das mensagens dela, sinais de alerta. Através do sonho. O sonho é muito importante, como nos fala Allan Kardec, né? Meu sonho perturbado, eu não durmo direito, né? Tenho pesadelos. São sinais assim, eu estou fora do meu normal. Normal, eu já tenho problemas, meus conflitos internos, né? Eles aumentaram. Há algo errado. E como agir agora para evitar que esses mal-estar, os maus relacionamentos que a gente tem, essas inimizades, perdurem depois da nossa morte? Como agir? Se melhorando agora. Buscando tudo agora, né? Tudo agora, né? A gente precisa entender de vez, né? Nós espíritas precisamos compreender de vez que a oportunidade é reencarnados. No mundo espiritual nós vamos ter orientação, nós vamos ter estudo, vamos ter oportunidades diversas, mas a prova é aqui. É o que fala o Código Penal da Vida Futura, né? Arrependimento, expiação, reparação. Muito bem. Um pitacozinho aí Sim. também. É buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Um grande Claro. sinal de alerta, um grande sinal de alerta são as ideias fixas, né? Aquela ideia que o fato que amola a gente que a gente não consegue tirar da cabeça, né? Vai dormir com ele na cabeça, acorda com ele na cabeça. Quer dizer, todos esses sinais de alertas que a Rosa colocou são indicativos de que a gente está com problema e vamos buscar ajuda, né? Seja profissional, seja espiritual, vamos nos Sim. abrir, né? Vamos... Perfeito. Com algum amigo que isso. esteja melhor que eu. Isso. Bom, algum de vocês gostaria de indicar algum livro para os nossos espectadores, nossos ouvintes, para que eles leiam sobre esses assuntos, sobre os inimigos encarnados, como conviver com isso? O Evangelho seria... O Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem um capítulo destinado a isso, capítulo 12, itens 5 e 6, né, que fala sobre os inimigos desencarnados. Lá na Gênesis, a segunda parte também da Gênesis, né? Aliás, o Céu e o Inferno, a segunda parte do Céu e Inferno, os inimigos, as pessoas que deram comunicação, né? Os espíritos que contam as suas questões de interferência aqui no plano material, né? Rosa, a gente está chegando nos momentos finais do Semana do Boa Nova, queria agradecer muito a sua Já? participação aqui. Já está acabando. Que coisa. Agradecer muito a Passou sua rápido. participação aqui e deixar aí para os suas despedidas para os nossos espectadores, por favor. Olha, o agradecimento enorme que a gente consiga, através dessa doutrina que nos abre totalmente o novo sentido da vida, o novo significado, né? A doutrina espírita nos traz assim o para que estamos aqui, o porquê estamos aqui e o significado da gente se melhorar. Então, fica aí a nossa orientação, a nossa dica para que todos se firmem nos estudos da doutrina. Temos aí várias obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, para que a gente possa se renovar e fazer deste mundo um lugar melhor para a gente viver. E muito obrigada pelo convite. Fala uma palavra só que signifique tudo para você do que a gente falou aqui hoje. Perdão, Perdão. sintonia. Muito bem. Falei duas. Flávio, quem são os ganhadores do livro de hoje? É a Solange Rueda e o Wilson da Silva. Solange Rueda e Wilson da Silva, parabéns, ganharam os livros e hoje vão retirar aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas, e o Eros já está anotando os nomes lá
para deixar registrado aqui no nosso caderninho de ganhadores do livro. Muito bem, Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Obrigada Semana Boa Nova. eu, viu? Você que está nos acompanhando, sábado que vem, estaremos aqui recebendo o companheiro Edson Sardano com o tema Intolerância Religiosa. Você fica conosco no www.semeador.org, onde você pode assistir, ouvir os programas de 20 anos que estão lá, né? Também pode acompanhar a nossa programação na webradio.osemeador.org. Aliás, esse programa estará lá logo mais às 18 horas e também no YouTube, como o Mário muito bem lembrou. E uma boa semana para você, ouvinte.